Aê, estamos online já. E aí, pessoal, Tudo tudo bem? Opa, Estão me ouvindo bem? é que tá tranquilo. Tá tranquilo? Vinícius, como é que tá seu áudio aí? Tá tranquilo? Tranquilo também, né? Tranquilo? Então, pessoal, vamos começar nossa apresentação aqui, nosso seminário na disciplina de lasers. E aqui, mais especificamente, vamos falar de lasers na oftalmologia. Somos alunos da turma do professor Rafael de Moraes Gomes. Eu sou o Ronaldo, Sou o Vinícius. acima de mim está o Vinícius e abaixo está o Luiz. Então, na ordem que está aqui a apresentação vai começar com o Vinícius, certo? Pode começar, Vinícius, quando você quiser. Então vamos lá, né? Vamos começar. Bom, olá a todos de novo, né? Nosso tema ficou com lasers na oftalmologia. Nosso grupo Ronaldo já introduziu, então vamos começar. Pode passar. Eu vou começar falando sobre uma doença muito comum no Brasil e no mundo também, que é a catarata. Bom, a catarata, o que ela é? Ela é um empressamento, opacidade do cristalino. Ela vai aumentando isso aos poucos. O seu cristalino, pouco a pouco, ele vai ficando mais opaco. E isso faz com que, progressivamente, você vai perdendo a visão, vai enxergando mais turvo. Mas, bom, por sorte, ela é muito fácil de se diagnosticar ela, né? Com a fonte de luz emitida no seu olho, você vê um cristal, como se fosse um cristal branco dentro do seu olho, como tá aí uma das imagens que eu coloquei, a primeira imagem, um olho normal e um olho com catarata. E embaixo tá vendo como se fosse um corte, né, lateral no olho, pra gente ver como que tá lá dentro. Tá vendo que tá o cristalino da primeira imagem da normal para a outra tá muito mais branco, tá bem mais opaco, não dá pra gente, né, atrapalha a visão. Embaixo são dois equipamentos que os médicos usam para averiguar, para ver se a gente realmente está com catarata, né? Esse primeiro, esse pretinho, bom, quem usa óculos, bom, a maioria das vezes já passou por esse exame, que ele é uma luz que vai no seu olho, que é o oftalmoloscópio, e esse outro da direita é uma lâmpada de fenda. Bom, mas por graças, essa doença, a catarata, que acomoda muitas pessoas, ela é simples, a cirurgia dela não é complicada de se fazer, ela é simples e ela tem cirurgia para se fazer. E tem duas cirurgias. A primeira cirurgia surgiu lá na época antiga do Egito. Eles já sabiam tirar catarata. E aqui, bom, essa cirurgia catarata tradicional manual, que será que tem, ela é parecida com aquela, é um pouco mais moderna, lógico, né? Mas assim, ela está começando a ficar meio ultrapassada graças à aplicação do laser na oftalmologia, que é uma cirurgia nova, que é a cirurgia com laser de femtosegundo. Eu vou falar sobre as duas cirurgias na apresentação. Bom, primeiro a catarata tradicional manual, cirurgia manual. Essas 4 imagens representam o que eu vou falar. Essa primeira imagem em cima, à esquerda, representa uma microincisão na córnea. Ele fura a córnea do seu olho, né? E na segunda imagem, ele pega essa córnea, faz uma abertura circular numa cápsula exterior ao cristalino. Isso tudo dentro do olho. Na terceira imagem, dentro dessa cápsula do cristalino tá a catarata, essa opacidade, e que tá no próprio cristalino, né? E lá ele fragmenta a catarata, fragmenta e suga a catarata com equipamento de facoemulsificação, que ele usa através de ondas de som. Ele vai quebrando essas cataratas, fragmentando, e depois ele suga. Aquele corte, o primeiro corte que eu falei, mas ele é feito com bisturi. E depois coloca pinça para manter esse corte aberto e poder colocar os outros equipamentos lá dentro. Pode passar. Bom, agora as duas outras etapas, depois de ter fragmentado toda a catarata e quebrado ela, é colocada uma lente intraocular artificial, que ela é para substituir o cristalino e ela tem grau. Ela tem grau porque depois da cirurgia você vai precisar de certo grau, normalmente. O bom disso é que ela se autocura. Autocura não, o olho não precisa de uma saturação por causa daquele corte lateral que ele tinha feito. Essa lente e o próprio olho já selam
aquele corte já fica estável. Essa é a cirurgia tradicional. Pode passar. Bom, agora a cirurgia a laser, né? Bom, a cirurgia a laser, como eu falei, ele usa um laser que chama laser de Fenton II. E é esse equipamento azul e branco que está mostrado na imagem. Esse equipamento. À direita desse equipamento está o software que comanda ele. É o software que controla tudo nesse laser. É o programa computadorizado. Pode ir. Bom, agora como que funciona a cirurgia com a utilização desse laser? Bom, é bem parecido, só que não tão invasivo. A primeira parte é igual, ele faz uma incisão na córnea, só que com o laser. O próprio laser corta a córnea da pessoa, não precisa do bisturi. Ele corta tudo controlado pelo aquele software. Ele fala onde vai cortar no olho, onde que é para fazer tudo. Depois que ele fez a incisão na córnea, ele abre a cápsula do cristalino, num círculo totalmente perfeito e onde for necessário abrir. As medidas totalmente precisas. Como você pode ver nessa imagem, tá vendo? Tá o círculo totalmente perfeito, cortado, como se fosse um corte lateral, nessa segunda imagem. Bom, e na terceira imagem, lá no nosso equipamento, precisava de outro equipamento, que é o de fotoemulsificação, tinha que usar ele para fragmentar e para drenar a catarata. Esse aqui, o laser próprio já fragmenta. É uma fragmentação bem mais rápida e eficaz. Pode mudar. Bom, esse equipamento que eu estou mostrando para vocês é o de facoemulsificação. Esse aqui, ele é o equipamento de facoemulsificação, que é o que retira a catarata do olho, né? Como tinha lá no anteriormente. Só que esse aqui, no laser, ele só retira, não precisa fragmentar. E essa segunda imagem é o que é a parte que está retirando a catarata. Que depois que ela já está toda quebradiça, está atuando esse equipamento de facoemulsificação. Deixa eu passar. Bom, após retirar a catarata com o olho, a gente precisa colocar as lentes. Mas isso é tanto para cirurgia antiga e para cirurgia nova. A gente precisa colocar uma lente para substituir o nosso cristalino, para a gente conseguir enxergar, né? Bom, e para a gente saber qual lente que a gente vai usar, a gente usa esses dois equipamentos. Um equipamento de biometria e um equipamento planejador cirúrgico. Ele vê que lente a gente precisa, né? A gente coloca o rosto lá e ele examina o nosso olho e vê que lente que a gente precisa, o grau que a gente precisa. E ele usa isso usando guias computadorizadas, guias de onda. Bom, agora eu vou fazer uma comparação entre os dois lasers. Primeiro, antes de fazer a comparação, eu vou passar aqui esses dois vídeos que eu preparei. São os vídeos com as operações, tanto tradicionais e contra laser. Primeiro eu vou passar a tradicional, para ver como era feito antigamente. É o vídeo de baixo. Pode ir. De baixo. Primeiro de baixo. Isso. É necessário conhecermos o cristalino, a lente natural do olho que, em condições normais, oferece flexibilidade acomodativa, foca os objetos e proporciona a nitidez nas imagens que vemos. A técnica é a facoemulsificação, que é a forma mais avançada de se operar a catarata. Por uma pequena incisão, entre 2,5 a 4 milímetros, o cristalino é fragmentado e aspirado com a ajuda de um sistema de ultrassom. Então, pessoal, isso aí tudo que está acontecendo no vídeo é de forma A manual. cápsula posterior do cristalino, membrana envoltória posterior dessa estrutura, é deixada íntegra para acomodar a lente intraocular, que tem o grau previamente medido, variando de paciente para paciente. É fundamental seguir cuidadosamente a rotina de exames pré-operatórios e as recomendações pós-operatórias que indicam repouso e uso dos colírios. E lembre-se
Retorne periodicamente ao seu oftalmologista. Bom, essa foi a cirurgia como antigamente era feita. Alguns lugares ainda são feitos, pode ser feita ainda, ela não foi totalmente descartada, mas ela está sendo menos utilizada. Agora eu vou mostrar a laser para vocês, com poder ter uma comparação no vídeo de cima. Esse aí é o equipamento, a laser que eu falei para vocês, 30 segundos. Essa aí é a incisão na córnea. Essa é o corte no cristalino, na camada do cristalino. Bom, agora ele está fragmentando a catarata no olho da pessoa. Tudo a lei. E é isso. Depois tem, coloca a lente e isso é normal. Mas, e agora a comparação que eu vou falar é, como vocês viram no vídeo, a laser é muito menos invasiva. Ela não precisa cortar o olho com um bisturi, uma lâmina no seu olho cortando. Uma pinça segurando aquele corte aberto é muito menos invasiva. E por ser tudo menos manual, ser mais computadorizada, ela minimiza a distorção da córnea, né, porque ela é muito mais precisa. Ela reduz, né, a pressão intraocular durante a cirurgia, porque na hora de você fazer o corte, você, né, exerce uma pressão no olho para conseguir fazer o corte, a pinça também. E como é no equipamento, o olho da pessoa fica posicionado de maneira totalmente correta, sem erros, na hora do laser fazer os cortes. Então, isso faz que tenha uma precisão muito maior e isso facilita a recuperação do paciente, porque corta exatamente só o que precisa cortar. Então, a recuperação é mais rápida também. Bom, isso é o que eu tinha para falar sobre cataratas. E agora eu vou deixar com o Ronaldo. Então, pessoal, meu áudio tá de boa aí, Vinícius? Tá de boa. Então, Tá de boa. vamos falar minha parte. Espera aí. Necessário conhecermos o cristalino. Aqui. Eu vou falar de técnicas de cirurgias refrativas. Então, pessoal, o que seria essas cirurgias refrativas? São cirurgias que basicamente utilizam lasers para tratar problemas relacionados à refração. Então, entendendo um pouco melhor o que é a cirurgia refrativa, né? A cirurgia refrativa é um procedimento que utiliza o laser e mexe na curvatura da córnea. Por exemplo, eu utilizo lentes corretivas, porque eu tenho astigmatismo. Então, ainda mais que eu peguei esse tema, porque eu gostaria de utilizar algo que eu estava querendo conhecer, porque uma dessas cirurgias aqui foi indicada para mim, mas um pouco de receio e tal, eu não fiz ainda. Um pouco de medo, né, por não conhecer muita técnica e tal. Então, preferi escolher essa para poder entender, para posteriormente, talvez, fazer cirurgia. Então, o que basicamente ela faz? Ela começa a modelar o formato da sua córnea, que, assim modelando, corrige os principais erros relacionados à refração, ou seja, os erros refrativos. Que, por exemplo, né? Mas o que é refração? Refração é quando a luz passa de um meio que está vindo mais rápido, por exemplo, a luz se propaga mais rápido no ar e entra no meio mais lento, que no caso aqui, nosso exemplo, é a água. Então, ela deixa de ir para o normal, ou seja, para onde que ela deveria ir, ter o mesmo ângulo de incidência, e desvia de um pequeno ângulo delta. Isso aí é a refração. Então, o que acontece? Nosso olho, nossa córnea, ela pode ser um pouco mais grossa do que deveria, ou às vezes é um pouco mais fina. Isso vai indicar cada doença diferente. Então, o que acontece? Quando ele bate na córnea, os raios de luz, tem um desvio diferente. Isso causa, como por exemplo a gente citou aqui, e vai citar algumas doenças que podem ser causadas por causa de problemas na refração do olho. Os erros refrativos que são corrigidos, que a gente falou de citar agora, no caso a miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe, a hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar de perto, e o astigmatismo, que em ambos
tanto para perto quanto para longe. Por exemplo, eu já acordo e já ponho o óculos na cara já. Eu deixo o óculos aqui. E isso, a longo prazo, tende a aumentar. Então, ela corrige esse aumento, que a gente vai comentar mais na frente, né? Então, ela também tem uma classificação de grau, né? Não é você falar, eu quero você usar essa técnica para todos os graus. Não. Cada técnica tem seu grau. O grau baixo, moderado e alto tem as suas definições certinho. Mas aí, eu não quis colocar muito, vai ficar muito carregado. Eu deixei aqui a definição, qualquer coisa a gente abre aqui depois e eu mostro para vocês. Então, ficar qualquer coisa muito carregada. E também tem como você colocar um monte de conta e tal, mas como aqui não é só para física, é para um público mais abrangente, eu não quis carregar tanto slide com conta assim, porque não é todo mundo que entender, então não ia ficar legal. Então, a gente consegue definir em 3 graus, que mais para frente vai ficar mais claro o porquê de definir, né? Porque cada técnica é para um determinado grau. E essa classificação é nesse site aí. E qualquer coisa a gente mais para frente abre aqui e vê como é que é. Então, também tem umas certas recomendações para fazer esse procedimento, né? Qualquer um que faz. Foi indicado para mim ano passado esse procedimento, porque ano passado eu fiz 21 anos. Mas foi indicado para mim porque diminuir um pouco a dependência que eu tenho com óculos, né? Que aí diminuir a dependência de óculos com lente de contato. Para estabilizar o grau, ou seja, para não deixar aumentar. E pessoas que não têm nenhum tipo de doença ocular, por exemplo, como o Vinícius falou, não tem catarata. Pessoas que possuem algum problema de refração, que no caso é indicado, né? Miopia, hipermetropia ou astigmatismo. As cirurgias refrativas são divididas basicamente em 3. A LASIK, que é a mais atual, é a mais nova. PRK, que é mais ou menos atual. Ele ainda, todos os 3 são utilizáveis, mas a que está mais tendo os melhores resultados é a LASIK, devido a não ser nada invasiva, né? Então tem aqui o nome dela em inglês, né? Que eu não vou me arriscar a pronunciar nesse momento, mas é basicamente uma cirurgia da córnea que utiliza laser. E a sua aplicação, né? Como é que faz? É a aplicação de laser na camada mais interna da córnea, que modifica seu formato para consertar a visão. Por exemplo, a córnea está um pouco angulada assim, ó. Tem um pequeno, entre aspas, defeito. Ela vem aqui corrigindo com laser, tirando material com laser. Só que bem pouco. Não é maneira invasiva, por exemplo, um bisturi que vem e corta e causa uma lesão. Não. É um formato bem mais pouco. A LASIK é indicada para paciente tem miopia de grau 4 a 9, dependendo da curvatura e espessura da córnea. Aí, vai no médico e ele indica certinho qual que é a sua. E o ponto principal dela é que o pós-operatório é muito prático, não necessita decorativo nem ponto. Ou seja, só utiliza o laser ali. Você vai usar, por exemplo, um colírio e descansar a visão. O paciente tem que ficar em descanso total. Aqui é um exemplo, aqui, ó, um pequeno cortezinho, bem ali no começo da córnea, e ali o laser começa a moldar ela, como que ela deve ser. E aí ela vai com certinho. E diminuir o grau, e em casos mais extremos, né, você consegue deixar certinho, em casos que eu esteja começando, você pode abandonar o uso de lentes corretivas, né, que é o meu caso. O PRK, que é a ceratectomia fotorrefrativa, é um pouco mais antigo que o LASIK, mas ainda é utilizado. Ele consegue tratar bem aí a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. E parece muito com o LASIK, né, que é o LASIK é mais avançado. Mas que, ao invés de cortar um pedaço da córnea, a PRK raspa ela. Então, nesse raspar, causa microlesões. Causando essas microlesões, é mais complicado o pós-operatório. Então, você vai ter que usar uma lente de contato, no caso, uma lente terapêutica, que auxilia na cicatrização, e você vai sentir um pouco de dor, algum desconforto, mas ao passar dos dias vai melhorando. Isso é só mais no começo. Certo? Essa aqui é como que é o PRK, né? Aí vai lá, tem um colírio, raspa, vem com um laser, dando como se fosse um acabamento na córnea, e aí você vem com a lente, né? A lente para poder se ajudar na cicatrização. Uma lente específica. O LASEK, que é o último que a gente vai comentar aqui, também é uma cirurgia
que é laser, que ao invés de você raspar ou cortar, que é o caso dos dois anteriores, cria esse pedacinho de cavidade, ou seja, eu vou mostrar aqui no vídeo, ele coloca um líquido, esse líquido meio que desfaz um pouco da córnea, meio que derrete, e depois vem com o laser consertando, dando um acabamento, deixando certinho a córnea. Só que como você causa uma lesão na córnea, você vai ter que ter um pós-operatório mais, como se diz, mais cuidadoso. Você vai ter que ter repouso absoluto e usar tampão, né, que é o bloqueio da luz direta nos olhos. E, normalmente, por ter causado a lesão, vai sentir um pouco de desconforto e dor, certo? Aqui, como que é mais ou menos a representação, né, vou mostrar aqui no vídeo como que é. Coloca a gota, né, do líquido, normalmente pode ser álcool, então outro líquido específico, tira aquela parte, conserta com a lente, depois vem e cobre com outra lente para poder ter a cicatrização. Certo? Os médicos hoje dizem que antigamente era um procedimento muito novo, sem as opções de segurança e tal, que me deixou um pouco com medo foi isso. Mas hoje em dia, pesquisando aqui, vendo qual era a referência que os médicos tinham hoje, é que, como a tecnologia vem avançando a cada dia, hoje tem a possibilidade maior de ter mais segurança, tranquilidade para realizar esses procedimentos. Além disso, médicos defendem também a cirurgia para quem tem alto grau. No meu caso é mais baixo, mas para conter é indicada a cirurgia, no caso, cirurgia refrativa com uso de laser. Principalmente pessoas que por esse motivo já possuem certo grau de esclerose nos cristalinos e, portanto, precisam de cirurgia. Aqui, vou mostrar um vídeo aqui que aborda basicamente o que a gente falou, mas de maneira representativa. Agora, no Entenda Mais, vamos conversar sobre as cirurgias refrativas, cirurgias realizadas através da aplicação de laser para a correção dos erros refracionais e as técnicas LASIK e PRK. Na cirurgia refrativa, a estrutura ocular em evidência é a córnea. O LASIK é a técnica mais utilizada para a correção dos erros de refração e nessa técnica o oftalmologista constrói um flap na córnea utilizando um aparelho chamado microcerátomo. Em seguida, aplica um feixe de laser no estroma da córnea, moldando-a e corrigindo o defeito corneano que provoca o erro de refração. O procedimento é rápido e, não havendo contraindicação, a cirurgia é realizada nos 2 olhos no mesmo dia. A técnica PRK é diferente do LASIK, pois não utiliza o microcerátomo. Nessa técnica, o oftalmologista retira o epitélio da córnea através da técnica cirúrgica, preparando a superfície ocular para receber a aplicação do laser. Como a superfície da córnea foi desepitelizada, é colocada uma lente de contato terapêutica, proporcionando conforto e segurança no pós-operatório imediato. Não se esqueça, siga as recomendações do Então, pessoal, o que eu queria mostrar é isso. A parte, quando a gente for ter a discussão toda, se vocês quiserem que mostrem a parte das contas mesmo, não vou saber muita coisa, tá? Minha área. Tá? Minha área é mais física teórica mesmo, bem pro lado teórico. Mas qualquer coisa a gente pode abrir aqui o site, tem um site muito bom da médica, que ela é doutora em oftalmologia, se eu não me engano, pela USP. Ela tem um site aqui que ela mostra tudo, com gráficos, com equações, com simulações, tudinho, como que isso funciona na parte matemática. Então, acho que é isso, eu vou passar agora pro Luiz, que ele vai falar... Agora, não Entenda Mais? Técnicas de laser no tratamento de ceratocone.
Olá, sou o Luiz Henrique. Eu vou falar um pouco sobre a ceratocone, que é a condição em que a córnea começa a pegar um formato cônico. Isso acontece principalmente quando as pessoas começam a coçar demais o olho ao longo do tempo. Por exemplo, quando acorda de manhã, dá uma coçada no olho, quando tá no meio da rua, entra alguma poeira e não tem algum lugar para lavar o olho. Aí tenta tirar ela com o dedo, acaba criando algumas lesões. E isso vai fragilizando a estrutura molecular da córnea. Com o passar do tempo, ela começa a se deformar e fica com esse formato cônico que vocês podem ver na imagem. O grau do ceratocone, ele vai indicar qual que é o tipo de cirurgia que tem que ser realizada para tratar a condição. E isso aí depende bastante de quanto tempo desde que começou a surgir a condição. Pessoas com mais tempo de ceratocone tendem a ficar com um grau mais alto. Aí pode ser que nem tenha mais cirurgia para corrigir a córnea que a pessoa já tem. Pode ser que precise de um transplante de córnea. Bom, eu vou falar um pouco aqui das técnicas que são usadas no tratamento da ceratocone. Nós temos aí a crosslink clássica, a crosslink transepitelial, a PRK personalizada, temos a inserção de um anel intraestromal e o transplante de córnea, que é usado somente como último caso. Bom, a cirurgia crosslink clássica, ela é mais demorada comparado com as cirurgias que os dois já falaram anteriormente, e ela dura em torno de 1 hora, ou seja, não é tanto tempo assim. O porquê dela demorar tanto? Você precisa ficar aplicando vitamina B2, que é a riboflavina, de 5 em 5 minutos por meia hora antes de começar a expor o raio UV no olho do paciente. E enquanto está expondo o raio, o laser, você precisa continuar de 5 em 5 minutos ficar aplicando a vitamina B2. Próximo slide. Bom, o procedimento da cirurgia crosslink clássica, ela se dá com a remoção parcial do epitélio corneal. Você tem que ficar aplicando a riboflavina de 5 em 5 minutos e usar o laser. O que isso está fazendo? Quando você coloca a vitamina B2 e incide sobre ela um laser ultravioleta, ela começa a juntar e fortalecer as ligações covalentes no tecido da córnea. Isso aí gera uma rigidez maior, que vai evitar a progressão do ceratocone, podendo em alguns casos reverter. A possibilidade de regressão da condição é bem alta, em torno de 90% dos casos a progressão cessa, e é recomendado mais quando o ceratocone está no estágio inicial, quando a pessoa ainda não está com muito problema de visão. Agora falando sobre a crosslink transepitelial, ela é semelhante em algumas formas com a clássica, mas ela não tem a remoção do epitélio, ou seja, ela é uma cirurgia menos invasiva. Quais são as consequências disso? Ela tem um menos desconforto no pós-operatório, ou seja, a recuperação é mais tranquila. E como que eles fazem isso? Eles usam uma riboflavina modificada e eles aumentam a intensidade do laser que está sendo utilizado. Dessa forma, você não precisa remover o epitélio para conseguir a riboflavina penetrar corretamente em toda a córnea. Você não precisa fazer algo tão incisivo para ter um bom resultado. Bom, como eu disse, ela é indicada mais para começo. É um ceratocone de grau 1 a 3, normalmente realizado na idade de até uns 35, 40 anos, porque a partir dessa idade a estrutura molecular do olho já começa a sofrer algumas alterações, o olho em si começa a sofrer algumas alterações e começa a não ser tão interessante você fazer esse tipo de cirurgia. E como toda cirurgia, tem algumas contraindicações, alguns casos que ela não tem mais efeito, que é o caso de ceratocone com grau 4, ou casos em que a córnea tem uma espessura menor que 0,4 milímetros, porque isso representa alguns riscos de toxicidade para as células ao redor, pelo tanto de vitamina B2 e de laser UVA que está ali entrando em contato, e com córneas com densidade de células menor que 2.000 células por milímetro quadrado. Próximo slide.
Agora voltando um pouquinho no que o Ronaldo falou, da cirurgia PRK, essa cirurgia ela é mais rápida, ela visa remodelar a superfície da córnea e ela é feita totalmente por um computador. Ela, ela visa melhorar um pouco, suavizar um pouco mais a superfície. Ela não visa corrigir totalmente a condição do olho. Ela não é uma cirurgia que você vai sair com visão perfeita depois dela. Ela usa o laser para remodelar a superfície e visa tirar um pouco da deformidade. Como eu falei, o problema da ceratocone é que ele fica com a córnea em formato cônico. Ou seja, dá para ver aqui? Deixa ele para esse lado. Aqui. Vocês podem ver aqui que a gente tem dois semicírculos, um de raio menor e um de raio maior. Esse de raio maior, ele tem uma superfície mais curva, tem um raio maior. Então, lembrando lá da física do ensino médio, dioptria é 1 sobre o foco. O foco é metade do raio. Então, se você tem um raio maior, o diôptro vai ser menor, então o seu grau vai ser menor. O ceratocone, ele diminui o raio por deixar a córnea num formato mais cônico. Ou seja, o diôptro aumenta muito em relação a um olho sem problemas. E essa cirurgia, ela visa exatamente isso. Modificar a superfície para sair de um cone, que tem uma quina, essencialmente, e deixar ela uma superfície mais plana, mais suave. Próximo slide. Bom, o implante intraestromal, ele visa também aplanar um pouco a superfície da córnea, só que ele faz isso por um jeito diferente. Ao invés de você ir cortando com um laser para suavizar a curva, você empurra as laterais e deixa ele mais suave desse jeito. Próximo slide, por favor. O jeito que ele usa, que é feito, ele usa o laser de femtosegundo e com ele você consegue ter uma precisão muito boa de onde você vai fazer os túneis, que é onde você vai colocar uns fragmentos de um anel de acrílico para conseguir empurrar a superfície da córnea e sair desse formato cônico para um formato mais suave. Próximo slide. Bom, como que isso é feito? O laser é programado para criar um túnel em torno de 80% da profundidade da espessura da córnea. E aí, manualmente, são inseridos uns segmentos de acrílico. Ele é um acrílico inerte, ou seja, ele não vai reagir com o seu olho. E ele visa reduzir essa irregularidade, esse formato cônico do olho. Como? Achatando, empurrando a parte mais fora do pico, empurrando ele para cima. Isso é muito importante, porque para graus mais altos de ceratocone, ou seja, quando você já está com o formato bem acentuado, você não consegue mais utilizar lentes corretivas, como óculos, no caso do Ronaldo e do Vinícius, ou lente de contato, o meu. E com essa cirurgia você pode voltar a um formato que vai receber melhor as lentes corretivas. Próximo slide. Bom, lembra que eu falei sobre o dioptro ser 1 sobre o foco da lente? Bom, como vocês podem ver aí, ela é recomendada para graus mais médios e avançados, ou seja, um ceratocone de ceratometria de 53 dioptrias até grau 4, com até 75 dioptrias, ela é recomendada para esse caso. As cirurgias que eu falei antes, elas não dão conta de corrigir essa deformação, então eles precisam fisicamente modelar a córnea e achatar ela. Essa cirurgia não dá certo para casos de ceratocone com opacidade severa na córnea, que é o caso que eu vou falar logo a seguir. E é isso.
Próximo slide. Que já é o caso do transplante de córnea. Como vocês podem ver aí na primeira imagem, a da esquerda, a córnea que está sendo removida, ela já está muito opaca. É uma córnea que ficou muito tempo com o problema de ceratocone, ela já está com muitas lesões, e isso vai deixando ela com uma opacidade muito grande, porque o olho tenta se recuperar e vai deixando cicatrizes. E esse é o último caso de ceratocone, não tem mais a possibilidade de corrigir essa córnea, então eles precisam de um doador para receber uma córnea nova para transplantar. Bom, essa é uma cirurgia, como eu disse, para casos extremos, para ceratocone de grau 4, com a curvatura muito elevada. Volta naquele primeiro slide, por favor, Ronaldo. Mais. Aí. Tá vendo o tanto que essa córnea aí tá deformada? Tanto que ela tá fazendo um bico na frente? Esse aí já é ceratocone muito avançado. É um tipo de... Ele já tá num estágio que só é possível você devolver a visão para essa pessoa através de um transplante de córnea. Que... Volta lá, por favor. No caso, a córnea a córnea que vai ser doada, ela é removida de um cadáver recente, em que ou a pessoa autorizou em vida o procedimento, ou a família, após o óbito da pessoa, permitiu que seja doado as córneas. Para quem tem alguma questão de mexer com a estética do cadáver porque não se sente confortável com alguma coisa assim durante o velório ou algo do tipo, esse tipo de doação não mexe com a estética do cadáver, então não tem muitos problemas para fazer essa doação. E a cirurgia em si, ela é um pouquinho mais complicada, porque você tem que remover completamente a córnea, em alguns casos, e para isso você precisa que a pessoa esteja ou em anestesia local ou em anestesia geral. Isso depende, vai de caso a caso, vai de acordo com o que o médico recomendar, mas normalmente é desse jeito. Então, com o paciente já sob anestesia, eles removem a córnea danificada. Essa remoção pode ser feita manualmente, com um bisturi, que é uma medida mais invasiva, ou pode ser feita com laser, assim como foi dito anteriormente, para as outras cirurgias. Eles substituem essa córnea com ceratocone por uma nova córnea que não tenha doenças, não tenha outros problemas, e eles fixam essa nova córnea com um fio super fino de nylon. Ou seja, não fica alguma coisa muito aparente no pós-operatório. É importante ressaltar que essa cirurgia, como ela envolve somente a córnea, ela demora bastante para ser completamente cicatrizada, porque é um processo bem complicado e pega uma área muito grande. Você remove completamente a córnea, ao invés de só levantar ela e voltar ela para o lugar. Próximo slide, por favor. Ou já acabou? Vou já, né? Acabou. Bom, e... Acabou. É isso mesmo. Só adicionar mais uma coisa aqui. Quando a cirurgia remove completamente a córnea, você tem que dar os pontos, mas com o laser, agora já é possível uma nova cirurgia que você não remove completamente. Você vai removendo as camadas mais superficiais da córnea, só o suficiente para você conseguir implantar a córnea nova sem ter muitos problemas. Isso é muito melhor, porque você não precisa fazer a sutura. E aí o processo de cicatrização, que levaria aí em torno de 6 meses a 1 ano, pode ser feita com um tempo muito menor.
E isso também é bom porque você diminui a chance do corpo rejeitar essa córnea nova. Então tá aí mais uma vantagem de se utilizar lasers na oftalmologia. Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa a acrescentar, Vinícius? Eu quero só falar um negócio, é porque. Só uma curiosidade mesmo. É porque a gente ficou a apresentação inteira falando de laser de Phantom segundo. Aí talvez sim. Eu não sei se algum grupo ficou específico com isso ou não, mas só vou dar uma rápida explicação do que é o laser de Phantom segundo. O laser de Phantom segundo é que ele opera com pulsos de luz muito rápido, da ordem de 10 a menos 15 segundos. Por isso que é esse nome, Phantom segundos. Isso é um Phantom segundo, 10 a menos 15 segundos. E ele é muito utilizado nessas cirurgias de olho, mas em geral, porque com essa alta velocidade, quando ele entra em contato com uma estrutura orgânica frágil, como as do olho, ele vaporiza a estrutura já na hora. Na hora que ele entra em contato. E essa rápida vaporização não deixa ele afetar o que está ao lado dela, entende? O que a gente não quer mexer. Por isso que ele é usado nessas cirurgias. Só um ressalvo. Isso é bem interessante, porque se a gente for colocar tudo que a gente, principalmente da área da física, que vê e que gosta aqui, a apresentação não encerra nunca, né? Então, acho que é isso, né? Vamos encerrar por aqui, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer questionário, pode falar com a gente. O professor também está aí para poder ajudar. Então é isso aí. Valeu, até mais. Muito obrigado. Até mais.